boa tarde, de retorno aqui às nossas conversas sobre o aparelho cardiovascular. Vamos fazer uma série de questões, assim como um pot-pourri, né, de itens relativos a esse sistema que é extremamente importante. Afinal de contas, sem coração e sem sangue a gente não vive, né? Então, o primeiro questionamento que nós gostaríamos de discutir com vocês tem a resposta D como a resposta correta. E o enunciado é o seguinte: o aumento da reabsorção de líquido intersticial a nível capilar, no caso de queda da pressão arterial, ocorre devido a... Então, esse aumento da reabsorção de líquido, ele, na resposta A, ele diz assim: aumento da pressão venosa central. Na realidade, quando você aumenta a pressão venosa central, você aumenta a pressão a nível de circulação periférica de capilar. Aí, em vez de reabsorção, a gente tem filtração aumentada a nível capilar. Esses capilares, eles têm algumas forças que fazem com que os líquidos, migrem através da sua parede, filtrando ou reabsorvendo. E, na realidade, o que eu tenho? Eu tenho uma pressão hidrostática do sangue que tende a jogar líquido para fora do capilar. Uma pressão oncótica das proteínas plasmáticas, que é um mecanismo em que a proteína atrai água. Ela puxa água para ela. Então, as proteínas plasmáticas geram uma pressão que é da ordem de 25 milímetros de mercúrio. Tá? Como a pressão hidrostática é da ordem de 40, 35, 40, ela é 10 milímetros de mercúrio, por exemplo, maior do que a pressão oncótica. O tecido exerce algum efeito? Claro. Também no tecido nós temos pressão hidrostática, cuja tendência é empurrar líquido para dentro do capilar, e temos uma outra situação, que são as proteínas teciduais, que também puxam água. Mas a pressão dos dois, que são antagônicas, tá? A proteína segura a água no interstício, a pressão hidrostática empurra a água para dentro do capilar, mas elas são iguais, em torno de 10 milímetros de mercúrio, então elas não representam uma força, vamos dizer assim, importante nesse mecanismo. Então, o que é importante é a pressão hidrostática do sangue, que é uma representação da pressão do sangue dentro dos vasos, que começou lá com a pressão arterial nas artérias, tá? Devido à ejeção sanguínea. Essa pressão vai sendo amortecida porque ela é uma energia que é gasta para que o sangue flua. Essa energia vai sendo gasta ao longo da circulação e a gente chega lá com seus 40, 35 milímetros de mercúrio a nível da capilar. Tá? Então, eu tenho uma parte do capilar em que eu vou ter filtração. Só que o capilar também é um vaso pequeno, ele oferece resistência. Eu vou gastar energia de pressão e isso faz com que a pressão hidrostática dentro do capilar vá reduzindo. E daqui a pouco ela se torna menor do que a pressão oncótica das proteínas, e aí eu começo a reabsorver líquido. Tá? Então, o que acontece? Quando você aumenta a pressão venosa central, o que você vai fazer é aumentar a pressão dentro do sistema venoso, e isso vai refletir lá no capilar. A pressão hidrostática no capilar vai aumentar. Pressão hidrostática do sangue dentro do capilar. Resultado: em vez de entrar, sai líquido, filtra em vez de reabsorver. Então, tá, o aumento da reabsorção não ocorre devido a isso, né? A diminuição da pressão oncótica plasmática. Como eu falei, a pressão oncótica plasmática, ela retém líquido dentro do vaso. Se ela diminuir, o que acontece? Eu não vou reabsorver. Eu vou prejudicar essa absorção, vou facilitar a filtração, não é?
Na letra C diz o seguinte: uma intensa vasodilatação arteriolar periférica. Eu vou fazer com que mais pressão chegue até o capilar. Eu vou aumentar a pressão hidrostática do sangue, eu vou aumentar a filtração, né? Então, a redução da desculpe, a vasodilatação arteriolar periférica vai aumentar a filtração. Agora, quando eu reduzo a pressão hidrostática do sangue, quer dizer, a pressão arterial diminui, eu reduzo essa pressão hidrostática do sangue, eu vou puxar líquido do intestício. Isso tem uma importância grande, a compreensão desse fato, quando a gente fala do choque, principalmente do choque hemorrágico. Porque você perde sangue total, tá certo? Perde hemácia e perde plasma, tá? Mas, com isso, eu tenho queda de pressão arterial, a pressão hidrostática do capilar vai cair e eu vou reabsorver líquido do intestício para dentro do capilar. Só que agora esse líquido é plasma, não é mais sangue total. Por quê? Porque não tem hemácia, não tem glóbulo branco. Resultado, quando a gente vê o quadro, tá, do indivíduo que perdeu o sangue, teve hemorragia, a pressão arterial dele está caindo, se eu fizer um hematócrito, que é a relação de quantidade de hemácias e de plasma, tá, nesse sangue, o que eu vou ver um hematócrito em que a quantidade de hemácia está menor. Tá? Então o hematócrito vai se reduzir. É como se o sangue tivesse perdendo, tá, hemácias. Ok? Então a gente vê isso. Eu posso acompanhar se o indivíduo está tendo um sangramento, por exemplo, um sangramento não muito grande, uma úlcera péptica. Se você tem uma úlcera péptica, você pode ter um sangramento continuado. E como é que o médico vai saber se você está sangrando ou não? Ele pede para fazer hematócrito todo dia. Se o hematócrito estiver diminuindo, você ainda está sangrando. A medicação não funcionou. Se o hematócrito começar a subir, é porque realmente a úlcera fechou e, nesse caso, você está se recuperando. E as respostas não estão todas corretas. A resposta D, tá certo? É que vai ser a responsável a explicar por que esse aumento de reabsorção de líquido intersticial a nível do capilar está ocorrendo. Na questão seguinte, nós temos, tá, um enunciado que diz o seguinte: a primeira e a segunda bulha cardíaca ocorrem respectivamente. Tá? É bom lembrar que essas bulhas cardíacas, elas ocorrem quando válvulas estão fechando. Tá? As primeiras válvulas que se fecham na sequência são as válvulas mitral e tricúspide, que geram a primeira bulha. A segunda bulha é gerada quando se fecham as válvulas da aórtica e pulmonar. Nós temos outras bulhas que são geradas por um mecanismo um pouco diferente, mas o mecanismo físico é o mesmo. Por exemplo, quando o coração está se enchendo no início da diástole, às vezes esse enchimento é feito com tal velocidade que eu gero uma vibração da parede ventricular. Se eu tiver com o estetoscópio colocado no tórax do paciente, próximo àquela região, a membrana do estetoscópio vai pegar essa vibração e vai transmitir para o ar, tá, dentro da campana do estetoscópio. Essa vibração vai chegar até o meu ouvido, eu vou ouvir sob a forma de um sopro, né? Na realidade, isso é o que ocorre, tá? Quando nós colocamos também o estetoscópio e ouvimos as bulhas, tá? Por exemplo, a primeira bulha, ela tem mais componentes que geram um som de duração maior. Enquanto que quando a bulha, a válvula aórtica e a pulmonar se fecham, é um som mais seco, mais curto. Por isso que a gente fala que o coração bate como se fosse um tum-tá, tum-tá. A primeira bulha é tum, por quê?
fecha a mitral e a tricúspide, mas quando você está aumentando a pressão dentro do ventrículo, nós vemos que existe uma pequena vibração da parede devido à contração muscular. E quando o ventrículo começa a ejetar, também eu tenho uma vibraçãozinha, porque essa ejeção é muito rápida. Resultado, a primeira agulha que ocorre nessa hora em que a pressão intraventricular vence a pressão atrial, fecha a válvula atrioventricular, e aí a pressão começa a subir, no caso do ventrículo esquerdo, ela vai subir até vencer a pressão diastólica da aorta. Eu vou ter vibrações adicionais. Isso gera aquilo que a gente chama de TUM. E depois eu tenho o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, que é um fechamento mais seco, explica o TAR. A gente reconhece isso bem, por quê? Porque o tempo entre o TUM e o TAR é menor do que o tempo entre o TAR e o próximo TUM, que é o período diastólico. Entre TUM e TAR eu tenho sístole, entre TAR-TUM eu tenho diástole. Tá? Então, o que acontece, né? Quando se abrem as válvulas mitral e tricúspide, eu não tenho som. Então, a letra B é a correta. Quando as válvulas mitral e aórtica se fecham, respectivamente, mitral primeiro e aórtica depois, tá? Eu tenho a primeira e a segunda bulha cardíaca. Durante a fase de enchimento rápido, isso pode ocorrer, como eu expliquei para vocês, pode, mas gera o que a gente chama de terceira bulha. Tá? Não é a primeira e a segunda bulha. Essa terceira bulha, curiosamente, a gente encontra em jovens. Tá? À medida que você vai ficando velho, isso vai deixando de acontecer. Tá? Mas o coração jovem, que se enche muito rapidamente, isso pode gerar essa terceira bulha com facilidade. Na letra D, nós temos durante a abertura da mitral e fechamento da tricúspide. Não, elas funcionam ao mesmo tempo. Ou fecham as duas, ou abrem as duas. Tá? Porque a mecânica, vamos dizer assim, de geração de pressões no coração, tá? Provoca aberturas de uma e de outra e fechamento de uma e de outra mais ou menos ao mesmo tempo. E durante o fechamento das válvulas pulmonar e aórtica é que gera a primeira e segunda bulha, não. Como nós explicamos anteriormente, tá? O fechamento da pulmonar e da aórtica geram aquilo que nós conhecemos como segunda bulha. Tá? Na questão seguinte, nós temos um enunciado que fala: quantas variações de fluxo sanguíneo na circulação sistêmica, ? A resposta correta é a resposta B. Nós até discutimos uma questão semelhante a essa anteriormente, né? Na letra A diz o seguinte: a velocidade do fluxo é diretamente proporcional à área de secção transversa do vaso. Não é bem isso. O fluxo não aumenta quando a secção transversa, a área de secção transversa do vaso aumenta. Não, na verdade ele vai diminuir. Tá? Por quê? É aquela história que eu tinha falado anteriormente, né? Quando a gente tem uma mangueira jogando água, se eu botar o dedo e espremer, eu vou ter um fluxo maior, né? O buraquinho agora de saída de água é menor, tá? Ao contrário, se tira o dedo, o fluxo volta a ser sem aquele jato, né? Que a gente encontra normalmente, né? Quando está brincando com essas coisas. Já a letra B, a velocidade do fluxo diminui da aorta aos capilares e aumenta dos capilares às veias. Por quê? Porque a diminuição da área de secção transversa total dos vasos é fator determinante para a queda da pressão arterial na microcirculação. Correto. Ou seja, se eu considerar todos os capilares abertos, vocês terem uma ideia, o sangue vai se acumular todo lá. Então, o que acontece? À medida que os vasos vão se dividindo e o sistema é fechado, tá? As áreas de secção transversa vão se somando. E como
As secções transversas dos vasos filhos, quando somadas, são maiores do que os vasos mãe, tá? Eu vou ter um fluxo sendo reduzido, tá ok? Então essa letra B está correta, tá? Devido a isso, ok? Então, quando eu vou na direção do capilar, eu estou aumentando a área de secção transversa, o fluxo diminui. Quando eu volto para o sistema venoso, eu estou voltando para um vaso único. É como se eu tivesse da aorta para a periferia, agora eu dou para a periferia para um vaso do calibre da aorta. A velocidade vai aumentar, como mostra lá a figura. Depois nós temos, as artérias são importantes reservatórios de volume. Não. A artéria é reservatório de pressão. Quem é reservatório de volume é veia. Tá? Por quê? Porque as artérias têm que armazenar pressão na parede, não volume dentro dela. Ela tem volume? Tem. Mas quando o ventrículo ejeta, distende a parede arterial, a energia é armazenada, e aí durante a diástole, a válvula aórtica fecha, por exemplo, a aorta ela vai tender a voltar para a sua posição de repouso, comprimindo o sangue. Funciona como uma bomba que vai empurrar o sangue agora em que direção? Para a periferia, porque não dá para voltar para o coração, porque a válvula aórtica fechou. Na letra D, as arteríolas, por terem pequeno calibre, representam vasos com baixa resistência hidráulica. Também já discutimos amplamente isso, e o que acontece é que o calibre dos vasos é um importante mecanismo para fazer variar a resistência periférica. E quanto menor o calibre do vaso, tá? Tem um raio menor, a resistência é inversamente proporcional ao raio. Quanto menor o raio, maior a resistência. E essa resistência é elevada à quarta potência. Ou seja, isso aí gera uma resposta realmente importante. A arteríola ela tem um pequeno calibre. E, finalmente, na letra E, as veias são vasos de baixa complacência e alta resistência hidráulica. Não, ela é de alta complacência e de baixa resistência hidráulica, é justamente a característica de um vaso venoso, que é diferente de um vaso arterial. Ela não tem que armazenar pressão, ela tem que armazenar volume e, como ela tem baixa complacência, chegando o sangue, ela cede e se dilata sem oferecer resistência. Essa é a razão dessa complacência que os vasos venosos possuem. Na questão seguinte, a número 4, nós temos um caso. Caso você examinasse alguém com uma fístula arteriovenosa importante, deveria observar. O que é uma fístula arteriovenosa? Eu estou passando sangue direto do vaso arterial para o vaso venoso. E se ela é importante, é porque a fístula é grande. Então, eu não passo pelos pequenos vasos. Eu não passo por vasos de resistência, nem por arteríola. Então, o sangue vai direto para a veia. E a veia tem baixa resistência e é de complacência alta, como nós vimos na questão anterior. Resultado, o sangue passa direto, tá? Então, nós devemos observar o quê? Aqui a resposta A é a resposta correta. Por quê? Porque eu vou passar pressão arterial diretamente para dentro da veia, para a veia. E resultado, eu vou ter uma pressão de pulso acontecendo na veia. Quando o ventrículo está ejetando o sangue, esse sangue passa com pressão e é pulsátil para dentro da veia, eu vou aumentar a pressão de pulso do lado arterial, tá certo? E vou até sentir isso do lado venoso, se eu estiver perto da fístula. Então, essa é a resposta correta, tá? Essa é a resposta correta. E a letra B? Queda do retorno venoso. Não, o retorno venoso vai aumentar, tá? O retorno venoso aumenta. Por quê?
Quando eu ejeto, a minha pressão arterial aumenta. Quando eu tenho baixa resistência, porque o sangue está fluindo rapidamente em direção ao vaso venoso, porque é uma fístula arteriovenosa, o vaso arterial se esvazia. Aí a diferença entre pressão arterial sistólica e diastólica, que é a pressão de pulso, aumenta. E o retorno venoso, obviamente, aumentou nessa hora. Essa é a razão pela qual o retorno venoso não cai, ele vai aumentar. Na letra C tem o seguinte: aumento do volume de sangue armazenado nas artérias. Não. O sangue está indo direto para o lado venoso, a artéria está se esvaziando rapidamente. Então eu não tenho aumento de volume, eu vou ter uma diminuição. Nenhuma alteração, não é? Claro que tudo isso que nós discutimos, tá, mostram que existem alterações. E todas as respostas estão corretas, não estão corretas, somente a primeira, onde a pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica, pressão arterial sistólica e diastólica aumentou, por quê? O ventrículo está ejetando, aumenta a pressão, gera a pressão sistólica e o sangue sai rapidamente da artéria para a veia. Isso faz com que a pressão diastólica diminua rapidamente. Isso gera, então, um aumento de pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Na questão seguinte, tá? Nós temos uma situação também que corresponde a uma ocorrência clínica, tá? Que trata do seguinte assunto. Considere uma situação onde a complacência ventricular esquerda está diminuída. Cite o que aconteceria aos parâmetros. Aí eu tenho um parâmetro e o que ia acontecer. Vale a pena a gente olhar a figura associada, em que nós temos duas regiões, né, ali nítidas, bem desenhadas. Uma região, primeiro, que corresponde à fase de relaxamento isovolumétrico do ventrículo. E aí, à medida que essa pressão ventricular vai caindo, ela abre a válvula atrioventricular, que está representada aí de AVM. Tá? Resultado, nessa hora, a pressão ventricular está caindo e abre a válvula e o átrio está cheio, porque ele se encheu durante o tempo em que o sangue não ia para o ventrículo, só chegava até o átrio. Então ele foi aumentando de pressão. Resultado, na hora que a válvula abre, ocorre o que a gente chama de fase de enchimento rápido. E essa curva abaixo, bem grande, aí subindo e caindo rápido, é a curva que representa o fluxo de enchimento rápido. Depois, caminhando, as curvas quase que se sobrepõem, e ao final ocorre a contração atrial, e a contração atrial termina o enchimento ventricular. Só que o gradiente de pressão entre átrio e ventrículo é pequeno nessa hora, e aí eu tenho um fluxo, tá? Que no caso aqui está representado na figura como fluxo mitral, um fluxo menor, ok? Então, o que aconteceria quando a complacência ventricular esquerda diminuísse? O relaxamento ia ficar mais lento. Resultado, o relaxamento mais lento, a pressão ventricular estaria maior. E o gradiente entre a pressão atrial e a pressão ventricular seria menor. Isso faria com que, tá, o enchimento rápido no início da diástole diminuísse. Tá? Então, a pressão diastólica ventricular diminuiria. Então, se a complacência ventricular esquerda está diminuída, eu ia ter uma pressão dentro do ventrículo maior, porque o ventrículo não conseguiria se esvaziar adequadamente. Então, não relaxa direito, eu não teria essa pressão diastólica diminuída.
o débito cardíaco aumentaria expressivamente. Não, se eu diminuo o enchimento ventricular, na hora de ejetar eu vou ter uma quantidade de sangue menor para ejetar. Então o débito cardíaco iria diminuir. E aí nós temos a letra C, o fluxo de enchimento rápido ventricular diminuiria, correto, essa é a correta. Então nós teríamos uma situação em que no gráfico da figura esse fluxo inicial estaria reduzido. E aí seria interessante por quê? Porque esse fluxo reduzido, ele ia deixar mais sangue no átrio e na hora que o átrio contraísse, o gradiente entre a pressão atrial e a pressão ventricular ia ser maior, o fluxo de enchimento na hora da contração atrial, de enchimento ventricular, na hora da contração atrial seria maior. Na letra D ele fala o seguinte, o fluxo de enchimento ventricular durante a contração atrial também diminuiria. Não, ele vai aumentar. E todas as respostas estão corretas. Não, isso seria um erro. Para a gente aproveitar um pouco esse conhecimento é o seguinte, quando o ventrículo ele tem dificuldade de relaxamento e se enche mal, eu tenho um quadro de insuficiência cardíaca chamado insuficiência diastólica, ele não se enche direito. E como é que a gente diagnostica isso? Usando o ecocardiograma, tá? Para medir o fluxo na hora do enchimento rápido e na hora da contração do átrio, o fluxo mitral. Por quê? Porque esses fluxos que são maiores no enchimento rápido e menor, tá, na hora da contração atrial, em condições normais, ele fica igual ou se inverte. E aí a gente consegue diagnosticar um mecanismo de insuficiência cardíaca diastólica. O ecocardiograma nos permite isso. Na última questão que nós devemos... Essa última questão ela é interessante porque trata de um fato que é importante durante os quadros de choque. Tá? Esses quadros de choque com queda de pressão arterial, se a gente não tratá-los adequadamente, eles geram um monte de problemas. E isso se refere ao que nós chamamos de pressão crítica de oclusão. A resposta correta dessa questão é a resposta B. Tá? Então, considerando essa lei de Laplace, pressão é igual tensão dividido por raio, é correta a afirmação de que a redução do tônus simpático provocaria... Tá? Então, na letra A eu digo aumento da pressão crítica de oclusão. Se vocês olharem o gráfico abaixo, eu tenho pressão arterial nas abscissas e fluxo sanguíneo nas ordenadas. À medida que a pressão vai diminuindo, a pressão arterial, o fluxo vai diminuindo. Só que ele fecha, ele se completa, esse fluxo não ocorre mais, com pressões bastante baixas, mas que são maiores do que o valor zero. Por exemplo, a questão está entre 15 e 20 milímetros de mercúrio, tá certo? Ocorreria se eu tivesse um vaso dilatado. Agora, num vaso normal, que seria a curva do meio, entre 35 e 40 milímetros de mercúrio, o fluxo para. Lembrando que, no primeiro caso, eu tenho uma vasodilatação. Se eu tiver uma vasoconstrição, o que acontece? A pressão com que o fluxo se encerra está perto de 80 milímetros de mercúrio, ou seja, a chamada pressão crítica de oclusão. O que o chocado tem? Ele tem falta de perfusão periférica. Por quê? Porque ele está todo contraído. A ativação simpática está fazendo com que os vasos estejam todos estimulados pelo simpático e, consequentemente, o músculo liso vascular contraído, e isso faz com que eu tenha uma vasoconstrição grande. Então, a redução do tônus simpático, ela não aumentaria a pressão crítica de oclusão, ela reduziria, né? No caso B, a redução da pós-carga ventricular
O que acontece? A pós-carga ventricular representa o quê? Resistência periférica. Se eu reduzo essa pós-carga, eu estou reduzindo a pressão diastólica arterial, tá? Isso vai fazer com que o retorno venoso melhore. E meu ventrículo vai ejetar contra uma pressão menor. Então vocês imaginem, se eu tenho um ventrículo contraindo e agora ele está contraindo com a pressãozinha de 90 milímetros de mercúrio, pressão sistólica, o cara está melhorando. E aí eu vou tentar aumentar a pressão arterial dele usando uma substância que é um simpatomimético que vai aumentar a força de contração cardíaca, mas vai provocar vasoconstrição, por exemplo, noradrenalina. Se eu fizer vasoconstrição, a minha pressão crítica de oclusão vai lá para cima. Eu estou fazendo 90 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, mas eu tenho uma diastólica de 80. Eu tenho só uma pressão de pulso de 10 milímetros de mercúrio, eu não consigo ejetar nada. Se eu reduzir essa pressão diastólica, meu ventrículo gerando 90, se eu tiver lá por 60, 50, ele vai conseguir ejetar com facilidade, eu vou fazer essa circulação funcionar. Tá? Então, observar esse quadro de pressão crítica de oclusão é importante. Por que a gente dá um vasodilatador, tá certo? Tipo um estimulante beta-2 adrenérgico seletivo, para poder provocar vasodilatação do músculo liso vascular? Ele tem beta-2, tem pouco, mas tem, ele dilata. Mas o beta-2 estimula o coração a contrair melhor. Então ele vai melhorar a contração e vai encontrar uma resistência para ejeção menor, tá? Então a redução da pós-carga ventricular é fundamental nesses casos. Isso é válido até um raciocínio, vale até para a gente entender o tratamento de insuficiência cardíaca, quando o músculo cardíaco não consegue gerar tanta pressão. O aumento da resistência periférica seria a resposta a C. Então, a redução do tônus simpático não aumenta a resistência periférica, na realidade diminui, né? Aumento da pressão intraluminal. Vaso, claro que a pressão vai aumentar se eu fizer vasoconstrição. Eu preciso fazer vasodilatação para reduzir essa pós-carga. Então, a redução do tônus simpático vai provocar, tá certo? Uma redução da pós-carga, é isso aí. Né? Vasodilatação, porque eu estou reduzindo o tônus simpático normal, que é vasoconstritor, tá? E há um aumento da tensão ativa da parede arterial. Não é isso que eu quero, isso provoca vasoconstrição, eu quero vasodilatação, tá? Então, as letras A, C, D e E estão, consequentemente, erradas, tá? Uma boa tarde a todos e nos vemos brevemente.